Hoje vamos falar um pouco sobre imitar Jesus em mostrar favor aos humildes e necessitados. Para isso, abram em Provérbios, capítulo 19, e vejam que palavras bonitas. Provérbios 19, 17 diz: quem mostra favor ao pobre, empresta a Jeová, e ele, Jeová, o recompensará por isso. Pensem nisso. Nós estaremos emprestando a Jeová. A palavra hebraica para pobre significa literalmente magro, franzino. Se refere a alguém que está debilitado por causa de circunstâncias deprimentes, como doença e pobreza. Pode significar também encurvado, devido a um peso muito grande, necessitando de ajuda. E não é verdade que todos nós, em algum momento, já nos sentimos encurvados como que carregando um fardo imenso? Nós sabemos que Jesus deu um exemplo perfeito em mostrar consideração por pessoas nessa situação. Mas a pergunta é, que qualidades o ajudaram a fazer isso? Vamos falar sobre 3 delas. Estas mesmas qualidades podem nos motivar também a mostrar favor aos necessitados e emprestar para Jeová. Primeira, compaixão. O livro Perspicaz define compaixão assim: compreensão bondosa do sofrimento da outra pessoa, junto com o desejo de aliviar aquele sofrimento. Então, em outras palavras, devemos ficar bem atentos aos sofrimentos de outros e querer fazer alguma coisa por eles. Vamos ler Marcos, capítulo 6. Veja um maravilhoso exemplo de Jesus em mostrar compaixão. Marcos, capítulo 6, versículo 34, diz: pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. Vamos lembrar um pouco as circunstâncias daquela ocasião. Jesus estava exausto. Ele realmente precisava de um descanso. As pessoas não davam folga nem para ele comer em paz. Por isso, ele pegou o barco e foi para um lugar tranquilo, isolado. Mas aquela multidão descobriu para onde ele ia e chegaram lá na frente dele. Como Jesus poderia ter reagido ao desembarcar? Ele podia ter dispensado as pessoas imediatamente, ou ter marcado outra hora. Voltem amanhã nesse mesmo horário, daí eu ajudo vocês. Ou então conversado com elas uns 10 ou 15 minutos, ensinando algumas coisinhas e mandado elas embora. Mas não, ele sentiu pena, compaixão. Por isso, mesmo cansado, a compaixão o moveu a ensinar muitas coisas. Tudo indica que foram muitas horas, porque o relato diz que ficou tarde. E antes de mandá-las para casa, Jesus ainda providenciou comida para elas. O que o motivou a fazer isso? Compaixão. Então, se não desenvolvermos essa qualidade, é bem capaz de nem percebermos o sofrimento das pessoas. E por conta disso, vamos acabar não fazendo nada para ajudá-las. É a compaixão que vai nos dar vontade de fazer uma visita, falar palavras de consolo, oferecer uma carona, dar um presente ou qualquer outra coisa necessária para mostrar favor ao necessitado. Vamos ver a segunda qualidade, humildade. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Vejam que descrição bonita da humildade de Jesus. Vamos começar no versículo 5. Mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Mais do que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte. Sim, morte numa estaca.
Dá para imaginar quanta humildade exigiu de Jesus abandonar seu glorioso corpo celestial, sua morada no céu, todos os seus privilégios e sua posição, e depois aqui na terra. Pense em sua humildade ao ter de conviver com os descendentes de Adão, que eram inferiores, doentes e condenados à morte. Pense nisso. Ele era a única pessoa perfeita do planeta. Ele poderia ter se tornado uma pessoa supercrítica se ele ficasse se comparando com os humanos imperfeitos. Com certeza, ele viveria condenando e repreendendo os outros. Mas não, ele se comportou como escravo, servindo, ensinando, lavando os pés dos humildes, tratando-os como superiores. Talvez esta ilustração ajude a entender um pouco a humildade de Jesus. Digo um pouco porque a humildade de Jesus foi muito maior, sem comparação. Imagine que você é obrigado a viver numa clínica de doentes mentais. Mas você não está doente. E agora você se vê obrigado a viver neste local. Seria muito fácil você se sentir superior a eles, não é? Mas consegue se imaginar cuidando deles como um empregado, dando comida, ajudando, lavando os pés deles? Precisaria muita humildade, não é verdade? Mas isso nem se compara com a humildade que o homem perfeito, Jesus, demonstrou ao conviver com os imperfeitos descendentes de Adão. É esse tipo de humildade que nós precisamos desenvolver. Devemos estar dispostos a fazer tarefas humildes para ajudar os que estão em desvantagem, que se sentem encurvados pelo peso das dificuldades, carências, doenças e outras circunstâncias. Vamos agora para a terceira qualidade, ser acessível. O que vem à sua mente quando pensa em alguém acessível? Certo dicionário define assim: pessoa que permite aproximação, sociável, comunicativa, amigável. Vamos ler Marcos, capítulo 10. Esse texto mostra que Jesus era alguém muito acessível. Todo tipo de pessoa se sentia atraída a ele. Marcos, capítulo 10. Vamos dar uma passada de olhos. Versículo 1, multidões se ajuntaram em volta dele. No 2, até alguns fariseus se aproximaram. Agora veja o 10, os discípulos se sentiam à vontade para fazer perguntas. No 13, as pessoas traziam as crianças até ele. 17, um homem correu até Jesus. Nesses 5 versículos, vimos que multidões, os fariseus, os discípulos, pais com seus filhos e um estranho, um homem, se aproximavam de Jesus. Por que será? Porque ele era um homem acessível. Além disso, sua fisionomia, seu rosto amigável, sem dúvida não passava a impressão de que estava ocupado demais. Elas ficavam à vontade para se aproximar dele. Nós também devemos nos esforçar para desenvolver essa qualidade. É verdade que somos limitados e imperfeitos, mas precisamos ser acessíveis. Não dar a impressão de estar sempre ocupados. Nosso rosto deve expressar alegria, cordialidade. Assim, as pessoas vão se aproximar de nós e nós vamos poder ajudá-las. Dessa forma, estaremos emprestando a Jeová. Bem, vimos 3 qualidades que podem nos ajudar. Lembram-se quais são? Ter compaixão, ser humilde e ser acessível. Por que é bom demonstrar essas qualidades aos humildes e necessitados? O Salmo 41:1 diz: feliz aquele que mostra consideração ao de condição humilde. Notaram? Jeová diz que você vai ser feliz. Continuando, o texto diz: Jeová o livrará no dia da calamidade. Pode ser uma calamidade agora ou a calamidade maior, a grande tribulação. E lembrando o texto inicial de Provérbios 19:17,
Quando nós mostramos favor ao pobre, ao de condição humilde, estamos emprestando a Jeová. Se ajudamos as pessoas sem intenção de receber nada em troca, Jeová vê isso como um empréstimo a Ele. E Ele vai nos pagar de volta com favor e muitas bênçãos.